Bom sábado para você. Você sabe que se você ficasse preenchendo enquanto eu falo, eu não ia nem ficar chateado? Porque 1997 foi a primeira vez que eu sonhei em fazer o que está acontecendo aqui na vila. De lá para cá eu nunca consegui. Por várias razões que não vou ficar fazendo esse discurso aqui agora, mas eu ainda não tinha participado de uma realidade onde 40 pessoas de uma igreja se dispõem a ficar a tarde inteira aqui no sábado, inventando, refazendo, discutindo. E não é só no sábado. Os grupos de trabalho são 6 ou 7, sei lá. Eu sou do grupo 5. E pelo Zap Zap aí, né? Pelo WhatsApp, o meu grupo são os dois Pedros, o Rogério, enfim, a Kalina. E ontem à noite esse povo debatendo, eu fico quieto para eles não saberem que eu estou de olho, né? Mas eles ficam debatendo, e é muito bacana de ver como as pessoas não são indiferentes ao que está acontecendo na igreja. Nem que seja para criticar. Quando a pessoa participa é porque ela está preocupada, interessada no que acontece. Então isso é a realização de um sonho, pode ter certeza. Mas eu dei enrolado, você já deve ter acabado, então vamos ao sermão. Olhares. Você já parou para pensar como o olhar tem uma comunicação forte, importante? Já parou para pensar em como as pessoas olham para você? Há 15 dias eu estive aqui com vocês e o tema foi Jonas. O livro termina falando sobre a compaixão de Deus. E hoje eu queria estudar um pouquinho com vocês, analisando a história bíblica, os eventos do Novo Testamento, como Jesus agora mostrou compaixão pelas pessoas. E isso ele fez de uma maneira muito poderosa com o seu olhar. Aliás, é a história, né? O olhar é um negócio muito poderoso. Por exemplo, tem gente que evita olhar nos seus olhos. Vai ver que a pessoa é tímida. Ou pode estar mentindo. Ou pode estar com medo de que você descubra o que está acontecendo dentro da cabeça dela. Que parece que quando as pessoas olham direto nos nossos olhos, parece que elas conseguem entrar nos nossos pensamentos. Não conseguem, mas essa é a sensação de alguns. Então, quando a pessoa desvia o olhar, talvez ela esteja com medo de que você descubra quem ela realmente é, o que ela está pensando, o que ela está sentindo. Não é? Dizem os psicólogos, pelo menos os que eu li a respeito, que se a pessoa demorar mais do que 2 ou 3 segundos, isso é o tempo normal, que a gente se olha assim, no bate-rebate aqui no dia a dia. 2 ou 3 segundos. A não ser que você vá conversar com a pessoa um período mais longo. Mas, assim, encontrou, oi, tchau, tal, são, em média, 2 ou 3 segundos. Se você perceber que a pessoa está olhando para você num tempo maior do que esse, é porque ela está interessada em você. É o que eles dizem. Então, fica esperto. Agora, Jesus, quando foi humano, ele olhou para as pessoas e transmitiu muito. Pelo menos em 2 passagens que a gente vai analisar hoje, Jesus fez isso assim de uma maneira poderosa. A primeira está em Marcos capítulo 10, é a passagem do jovem rico, se você quiser acompanhar na sua Bíblia. Marcos 10, os versos 17 a 22. Quando Jesus ia saindo, Marcos 10, de 17 a 22. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Mas Jesus disse o seguinte: falta-lhe uma coisa. Vá, vende tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres,
e você terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Diante disso, ele ficou abatido e se afastou triste, porque tinha muitas riquezas. Aquele moço tinha uma combinação extremamente perigosa. Rico, jovem, possivelmente bonito, tinha poder, tinha influência na sociedade. Esta combinação é quase que fatal, se você não souber lidar com isso, para te afastar de Deus. Mas ele era um bom fariseu, digamos assim. Ele obedecia os mandamentos. Era uma pessoa que, na sua maneira de ver, ele não fazia nada de errado, porque ele obedecia à letra da lei. E nessa ocasião em que ele foi até Jesus, a impressão que eu tenho é que ele queria, como ele tinha uma vida muito boa, era muito certinho, muito dentro do quadradinho da sua sociedade, que a sociedade pedia, ele queria alguma espécie de garantia de que a vida por vir, né? A gente estudou na lição da escola sabatina aí, nessa semana, sobre a vida, a morte e o que vem depois. Eu tenho a impressão que esse camarada queria saber, ou queria garantias de que depois que ele morresse, ele continuaria tendo uma vida bacana como ele tinha. Por isso ele foi a Jesus dizendo: mestre, o que eu faço para ter vida eterna? A impressão que eu tenho é que ele queria uma continuidade daquilo que ele já experimentava. Era tão bom. Aliás, dizem que felicidade não traz dinheiro. Então, dê o seu dinheiro para mim e seja feliz. Né? A verdade é que não traz mesmo, só que facilita muito a vida. A sensação de compra, né? O poder de compra, a sensação de voltar para casa com uma televisão assim muito grande, 3D, em época de Copa do Mundo, deve ser ótima, né? A sensação de comprar um carro novinho. E você sabe que pobre não tira o plástico do banco, né? Ele fica com o plástico um tempão. E aquele cheirinho de novo. Essas coisas deixam a gente, assim, fazem bem para a gente. Ninguém pode negar isso. Poder construir a casa dos sonhos, ou comprar um apartamento, sei lá. Ninguém nega que o poder de compra, aquilo que o poder material nos dá, é interessante, é agradável. O problema da riqueza é que há quem diga que quanto mais a gente tem, menos a gente valoriza o que tem. Esse sintoma, dizem alguns, se chama desvalorização. Ou seja, é como a história daquela menininha que pergunta assim para o seu papai: papai, por que a vovó sempre faz coisas para os outros e não compra nada para ela mesma? E a vovó, disse o papai, é que a vovó, disse o papai, sabe que é melhor dar do que receber. Eu não entendo, disse a menina. Eu gosto de ganhar presentes. Eu gosto de ter um monte de presentes. Nenhuma criança, minha filha, disse o pai, que tenha 100 brinquedos vai apreciar um brinquedo do mesmo jeito que a criança que tem só um brinquedo. E a menina disse: sabe de uma coisa? Acho que é verdade. Eu tenho tanto brinquedo que eu nem me importo com a maioria deles. Um dia, gente, um sujeito que, assim, em comparação comigo, era muito rico, ele disse para mim, com todas as letras: os meus filhos têm tudo que eles querem e eles não dão mais importância para nada. Esse é o sintoma da desvalorização. Esse é o primeiro problema da riqueza. Há muitos outros, como, por exemplo, quando você acumula muitos bens, se é que você já passou por isso, eu ainda não, mas quando você passa por isso, você começa a se preocupar com as amizades que você faz. Tem gente que nunca sabe se as pessoas gostam dela ou se as pessoas estão interessadas no que ela tem. Um outro problema é que você começa a se preocupar com o mercado financeiro, com assalto, com um grande amigo meu, gente que eu amo muito, depois que deu uma guinada na vida, começou a experimentar as durezas de ser perseguido por motocicletas, outros carros do trânsito, teve que fazer carro blindado para a família inteira. Medo. Fala em mudar de São Paulo. Até então, até essa guinada que ele deu, ele não tinha medo de São Paulo. Agora ele tem. Você sabe que, às vezes a gente não pensa, mas o jovem rico podia estar experimentando essas realidades. E ele queria saber o que ele poderia fazer para continuar na vida eterna, numa vida agradável, mas talvez sem esses problemas.
Um outro problema da riqueza é o seguinte, a síndrome dos faraós. Sabe o que os faraós fizeram? Eles eram tão ricos que eles chegaram à conclusão de que se eles morressem, aquilo não ia servir para nada. Então, vida após a morte. Eu vou para a pirâmide, levo tudo comigo, faço o embalsamamento que eles faziam lá, se é que é essa palavra, era para quando a alma deles saísse, o corpo ficasse conservado, para quando a alma passasse de volta, reconhecesse o corpo e entrasse nele. É isso que eles pensavam. Então eles levavam toda a riqueza com eles. Mas o rico de hoje e aquele jovem rico sabia que, mesmo que se cuidasse da saúde, que fizesse tudo direitinho, uma hora você vai morrer. E dinheiro sem saúde e diante da morte não vale nada. Então eu tenho a impressão que, pressionado por essas realidades e ao mesmo tempo pensando, quem sabe a vida eterna ela pode ser melhor do que essa minha realidade, se eu puder continuar tendo uma vida boa depois que a vida eterna começar. Jesus, nesse momento em que o jovem rico se aproxima e pergunta da vida eterna, creio eu com essas intenções, Jesus, segundo Marcos capítulo 10 aqui, o verso 21, Jesus olhou para ele e o amou. Agora, primeira conclusão que eu tirei desse texto. Jesus ama as pessoas que amam o mundo. O jovem rico amava a riqueza. O jovem rico amava o mundo. O jovem rico tinha vontade de continuar bem. Prova é que quando Jesus disse, vende tudo que você tem e me segue, ele saiu triste. Por quê? Porque ele teria que se desfazer daquilo que valia muito para ele. Ele não conseguiu avaliar a vida eterna como se aquilo fosse mais importante para ele do que aquilo que ele já tinha. Ele não quis correr o risco de arriscar o que já tinha pela vida eterna que ele ainda não tinha, não sabia o que era. Ele não queria amar as pessoas do modo como Jesus ensinou. Você percebe que Jesus discutiu com ele os últimos 6 mandamentos? Jesus não tocou nos primeiros 4. Dizem que os primeiros 4 mandamentos falam da nossa relação com Deus e os últimos 6 da nossa relação com o próximo. E é verdade. Jesus questionou o jovem rico em relação aos últimos 6. E disse, você quer a vida eterna? Quero. Você pratica os mandamentos? Não matar, não roubar, não adulterar, etc. Tal? Sim, faço isso tudo desde a minha infância. Tá bom, então, já que o segundo bloco dos mandamentos, o primeiro diz ama a Deus acima de todas as coisas. O segundo diz ama o teu próximo com a ti mesmo. Então, já que você ama o teu próximo com a ti mesmo, vende tudo que você tem e dá para os pobres. Prova que você ama. E aí ele saiu triste. Porque no fim das contas, ele achava que era o suficiente não fazer ou não descumprir um mandamento. Ele nunca pensou na possibilidade que para amar o próximo ele tivesse que fazer algum sacrifício. E quando Jesus disse, esse é o caminho da vida eterna, você tem que amar de verdade. Até acho que Jesus não queria realmente que ele se desfizesse de tudo. Talvez tenha sido um teste. E aí, ele recusa o oferecimento da vida eterna, porque ele não quer arriscar o que ele tem pelo que ele não tem. Jesus não significou tanto para o jovem rico como significavam as coisas que ele já tinha. Por isso, eu acredito que, apesar disso, Jesus olha para ele e o ama. E eu começo a imaginar como Jesus tenha olhado para ele. Você sabe quando a pessoa olha para você e te gosta de verdade. Eu acredito que o jovem rico percebeu que Jesus o amou. Eu acredito que quando Jesus olhou para ele, aliás, por que Marcos fez questão de dizer que Jesus olhou para ele e o amou? É para a gente saber que o jovem rico percebeu que naquele homem carpinteiro de Nazaré havia amor por aquele rapaz. Ele sabia disso, ele não saiu dali confuso. Ele não saiu dali sem saber qual era o dever dele e que tinha alguém que gostava dele de verdade. Ele não saiu dali sem ter a certeza de que aquele homem de Nazaré não gostava dele pelo que ele tinha. Ele não queria aquele jovem rico na sua equipe de evangelismo só porque ele ia trazer muitos recursos. Não. Jesus simplesmente olhou para ele e o amou. Mas ele saiu dali triste, justamente porque percebeu que Jesus o amou. Mas ele não estava disposto a
trocar o que tinha pelo que não tinha, o certo pelo incerto. Agora entenda, Jesus não amou porque ele decidiu seguir a Jesus. Jesus o amou simplesmente porque amou. E às vezes a gente não tem explicação porque as pessoas gostam da gente. Só gostam. E Jesus parecia ser assim. Quando ele te amava, é só porque você é um ser humano. Simples assim. Você não precisa oferecer nada. Aliás, bem falou a Bilena aqui que ele fez tudo, né? No momento de oração aqui. Jesus fez tudo. A gente não tem nada para oferecer. E mesmo assim ele ainda nos ama. Então entenda, Jesus amou o jovem rico. Mas o jovem rico era mundano, era egoísta. E aliás, parece que morreu sendo. Há um texto no livro Desejado de Todas as Nações, onde nós lemos assim: aquele jovem não entregou o próprio eu e saiu da presença de Jesus para nunca mais voltar. Aquele moço era egoísta, era interesseiro, era uma pessoa que de fato não amava o próximo de verdade, era uma pessoa que não estava disposta a seguir a Jesus, saiu dali e a partir daquele instante o mundo teve o seu culto. Nunca mais ele se voltou para Jesus ou para a espiritualidade. Ele passou a adorar o mundo que já tinha o coração dele. Mas Jesus olhou para ele e o amou. Qual a implicação disso para você e para mim? Eu creio que Jesus ama hoje ainda aqueles que amam o mundo. E se esse é o seu caso, se esse é o meu caso, se a gente está indeciso, se vai segui-lo. Aliás, como disse a Milena aqui no momento de oração, você está indeciso se você vai entregar a vida mesmo para ele, se você quer que ele se alegre através da sua vida, você não sabe bem se isso vale a pena. Jesus ama você, tenha certeza disso, mesmo na sua indecisão. Você não sabe se vai deixar o mundo, ou você ainda gosta desse mundo, você gosta do pecado, você experimenta o pecado, ele ainda te traz prazer, você prefere do que a vida eterna que pede para você deixar algumas coisas, fazer alguns ajustes. Se você assim entenda, embora o que ela tenha dito aqui é verdade, eu também me sinto assim quando eu peco, é como se Deus tivesse se afastado, na verdade fui eu que me afastei. Mas é a sensação que a gente tem é como ele desse um passo para trás e a gente tem que dar um tempo, ficar ajoelhado no milho, esperando que alguma coisa mude o coração de Deus para ele poder nos perdoar. Quando na verdade ele está ali esperando que a gente apenas peça perdão e que a gente volte para ele. Então, se você ama o mundo, se você é egoísta, se você é interesseiro, se você está indeciso se vai entregar sua vida para ele ou não, entenda uma coisa: Jesus ama você. E o que você e eu precisamos fazer, ama nós, né? E o que nós precisamos fazer é nos voltar para ele. É isso que a gente tem que fazer. Nada mais. Mas há outro episódio aqui, no qual Jesus demonstra com o seu olhar que ama pessoas complicadas como nós, como você e eu. Aliás, esse seria um bom momento para a gente pensar pela primeira vez, dentro desse tema, como Jesus está olhando para a gente hoje, nesse instante. Se você pudesse encontrá-lo pessoalmente ao sair aqui da igreja, e ali na esquina você desse de cara com Jesus, como ele olharia para você? Já parou para pensar nisso? Como ele está olhando para você agora? Bom, uma segunda circunstância a gente encontra em Pedro, João capítulo 1, os versos 40 e 42. 40 a 42. João capítulo 1, os versos 40 a 42. Aqui, aliás, a gente poderia... Não, desde o 40. Pode ficar assim, 40 até o 42. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o que João dissera a respeito de Jesus e o seguiu. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão. Ele disse: achamos o Messias, isto é, o Cristo, e o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse:
você é Simão, filho de João. Será chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Um dia, João Batista estava pregando e viu Jesus passar, diz a história. Ele disse: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E 2 dos seus discípulos, nesse momento, decidiram seguir a Jesus. Um deles era André, irmão de Pedro. E quando eles passaram aquele dia com Jesus, André e esse outro discípulo, que a gente não tem o nome, André aparentemente ficou tão impressionado com Jesus que ele foi até Simão, seu irmão, e disse: olha, achamos o Messias, aquele que o Antigo Testamento prometeu. E levou Pedro até Jesus. Naquele momento, até aquele momento, Pedro e Jesus nunca tinham se encontrado, pessoalmente. Mas quando Jesus viu Pedro, no primeiro instante ele disse: ah, você é Simão, filho de João, filho da carne. Gente complicada você, né, Pedrão? Você acha que é muito forte, mas você vai me negar 3 vezes. Você acha que você é uma pessoa muito esclarecida, mas é um covarde. Na verdade, Jesus não disse tudo isso para ele, mas o fato é que Jesus leu a história de Pedro, ao olhar para Pedro, sabia do caráter de Pedro, sabia quem Pedro era, inconstante, irritadiço, uma pessoa que você não gostaria de ter numa reunião como essa reuniões como essa que a gente está tendo aqui na vila. Uma pessoa complicada. Pedro era um homem difícil. Jesus olhou para Pedro e disse: eu sei quem você é. Tu és Simão, filho de João. Eu sei que você é impulsivo, eu sei que você fala e depois se arrepende, eu sei que você não pensa para falar, eu sei quem é você. Agora, eu sei que você vai me negar, enfim, a impressão que eu tenho é que Jesus, apesar de conhecer a Pedro, logo que eles se encontraram, ele leu quem era Pedro, ele amou Pedro. Isso não fica claro nesse texto, mas fica claro num outro momento em que eles se encontram e os olhares se cruzam. Você encontra essa informação em Lucas capítulo 22. Se você puder ir até lá, Lucas capítulo 22. Os versos 54 em diante. No momento em que Jesus foi preso, Pedro estava por ali. Lucas 22, 54. Então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. E Pedro os seguia à distância. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se assentaram ao redor dele, Pedro assentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo e olhou fixamente para ele e disse: esse homem estava com Jesus. Mas ele negou e disse: mulher, eu não conheço. Pouco depois, um homem o viu e disse: você também é um deles. Homem, eu não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: certamente esse homem estava com ele, pois é galileu. E Pedro respondeu: homem, eu não sei do que você está falando. Falava ele ainda, quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Quando Pedro se encontra nessa situação, 3 pessoas confrontam. 3 pessoas olham para ele e dizem: você é um deles, desses que seguiam esse homem que está aqui sendo preso. Você é um deles. 3 vezes ele foi confrontado por seres humanos e Pedro continuou ali, firme, na negação. Mas a Bíblia diz que quando Jesus olhou diretamente para ele, diz o texto que Jesus olhou diretamente para Pedro. Pedro, de repente, recordou a memória, lembrou quem era, lembrou onde estava e lembrou o que estava fazendo. O olhar de Jesus fez o que o olhar daquelas 3 pessoas não puderam fazer. O olhar de Jesus penetrou no coração de Pedro. E eu pergunto, como você acha que Jesus olhou para ele, se esses foram resultados? Ele saiu dali e chorou amargamente, arrependido. Como Jesus olhou para Pedro, no momento em que
Pedro descobriu que Jesus sabia que ele estava traindo, negando. Aliás, a fé de Pedro não serviu para nada naquele momento, né? Tiago diz que a fé sem obras é morta. E é mesmo. Naquele instante, Pedro sabia quem era Jesus. Ele só não conseguia admitir. Você é um seguidor de... Não, não conheço esse homem. Ele sabia quem era Jesus. Mas no momento em que ele não conseguia externalizar isso, aquela fé, aquela crença não servia para nada. É assim que funciona a nossa vida também. As nossas crenças, convicções não servem para nada se a gente não fizer com que as nossas obras mostrem isso, pela palavra e pela ação. Agora, como você acha que Jesus olhou para Pedro? Você acha que foi um olhar de vingança, de repreensão? Foi um olhar de ódio por aquilo que Pedro estava fazendo? Tem impressão que não. Tem impressão que Jesus olhou para Pedro e Pedro percebeu que Jesus, apesar das suas atitudes, Jesus ainda o amava. E é por isso que ele saiu dali e chorou amargamente. Você e eu sabemos que quando alguém tem o direito de nos deixar numa situação difícil, nos humilhar, nos repreender, e essa pessoa não o faz, você e eu sabemos o efeito que isso causa na gente. Por isso eu acredito que Jesus ama sim os covardes, como foi Pedro naquele momento. Jesus ama sim as pessoas que não têm coragem de assumir aquilo que acreditam. Ama. Se esse é o seu caso, se esse é o meu caso, entenda uma coisa, Jesus ama você. E se ele pudesse olhar para você nesse momento, você saberia disso. Aliás, você já passou por situações como essa? Por exemplo, fiz algumas anotações aqui. Você já passou por alguma situação em que você foi fraco, se sentiu culpado porque você não queria ser ridicularizado na frente das pessoas? Você não queria perder uma boa oportunidade ali num momento ou outro? Você não queria ser confundido com gente ignorante, gente radical, fundamentalista? Você não queria parecer fora de moda? Você não queria ser incomodado? Aliás, de repente alguém aqui, no momento pensou assim, no momento da vida pensou, eu não creio o suficiente, acho que não vale a pena enfrentar essa pressão, se eu nem acredito muito nisso. Se você já passou por isso, foi exatamente o que Pedro passou. E eu entendo o seguinte, Jesus ama sim os fracos, pecadores e culpados, como Pedro e como você e eu. Agora, como você acha que Jesus está olhando para você nesse momento? Eu acho que Jesus está olhando para você e para mim com a mesma compaixão que ele olhou para Nínive quando perdoou aquela gente. E eu quero terminar aqui com um texto muito bonito. Não sei se a palavra é bonita, mas é interessante. Chama-se o Arquivo Secreto. Você sabe que a internet tem muita porcaria, mas tem alguma coisa boa também. E um dia eu recebi esse texto e guardei. E hoje eu queria deixar ele com você. Arquivo Secreto. Para ficar melhor, para entender melhor, eu vou ler. Um moço, eu não sei se sonhando, não sei se tendo uma visão, não sei se inventando a história, ele diz o seguinte: no estado em que eu me achava, meio acordado, meio dormindo, me vi dentro de uma sala. Não existia nada de interessante nela, exceto uma parede cheia de gavetas para cartões. Aqueles cartões que existem nas bibliotecas públicas, em arquivos, etc. Mas esses arquivos, além de irem do chão até o teto, pareciam não ter fim. Eles tinham muitos títulos diferentes. Quando eu me aproximei dos arquivos, o primeiro título que me chamou a atenção foi Garotas de Quem Eu Gostei. Eu abri e encontrei ali vários cartões, vários nomes conhecidos. Fechei a gaveta, surpreso com aquilo, e de repente, sem ninguém precisar me dizer nada, eu descobri onde eu estava. Ah, essa é a sala da minha vida, é o catálogo da minha vida. Então, tudo está organizado por ações. Todos os meus momentos, grandes, pequenos, detalhes que a minha mente não podia lembrar. E eu fiquei curioso. Então, comecei a abrir as gavetas. Alguns daqueles cartões, daquelas gavetas, me traziam muita alegria, me traziam boas lembranças, saudade, memórias, mas outros me traziam vergonha. Uma vergonha tão grande que eu olhei ali para ver se ninguém estava me observando. Abri um arquivo, uma gaveta intitulada Amigos a quem traí.
Os títulos iam desse tipo de coisa até as coisas mais esquisitas, como piadas das quais eu ri, mentiras que contei. Em algumas não havia a menor graça. Coisas que eu fiz quando eu estava com raiva, por exemplo, ou palavras que disse contra os meus pais, por trás deles. Enfim, cada cartão, na verdade, confirmava uma verdade a respeito de mim e da minha vida. Cada um deles parecia que eu havia escrito com meu próprio punho, tinha minha assinatura em todos eles. Então puxei um arquivo que dizia páginas da internet que investiguei, coisas que vi, músicas que eu vi. Ali eu me senti muito envergonhado, fechei as gavetas e, muito surpreso, vi uma gaveta intitulada Pensamentos Sensuais. Eu senti um calafrio correndo pelo meu corpo, abri a gaveta só um pouquinho, mas logo a fechei, porque eu não estava disposto a conferir o conteúdo. Então, naquele momento, eu pensei, ninguém deve saber da existência desses cartões. Ninguém deve entrar nessa sala. Eu tenho que destruir tudo isso. Puxei uma das gavetas, tirei os cartões, mas eles eram impossíveis de serem destruídos. A argolinha para puxar uma das gavetas estava ali como que nova, nunca usada. E aquilo me chamou a atenção, enquanto eu tentava destruir os cartões. Quando olhei diretamente para aquela gaveta, novinha em folha, percebi que o título dela era Pessoas para quem eu falei de Jesus. Ela não tinha mais do que 5 centímetros de comprimento quando eu a abri. Aí então eu comecei a chorar e entendi o que estava acontecendo ali. Fiquei com muita vergonha e pensei, ninguém pode entrar aqui. Eu vou trancar essa porta, vou esconder a chave. Quando percebi que não havia chave na porta, com vergonha, eu não sabia o que fazer. E de repente percebi que alguém havia entrado na sala. Era ele, Jesus. Eu olhei e nada eu podia fazer. Ele se aproximou das gavetas e começou a abri-las uma por uma, aquelas dos piores títulos. Eu não podia ver a reação dele, mas eu criei coragem e olhei para o seu rosto. Havia ali uma tristeza muito profunda, mais do que a minha. Ele me olhou, e me olhou com dó. Não havia raiva no olhar de Jesus. Eu abaixei a cabeça e comecei a chorar. Cobri a minha face com as mãos, ele andou até mim, me abraçou, mas não disse nada. Ele poderia ter dito muita coisa, mas ele não abriu a boca. Ele só chorou comigo. Depois ele se levantou, se dirigiu para a primeira fila de arquivos, aqueles piores. Abriu a primeira gaveta, numa altura em que eu não alcançava, tirou o primeiro cartão e assinou o seu nome sobre o meu. E assim ele começou a fazer com todos os cartões, e quando eu percebi o que ele estava fazendo, eu gritei bem alto, não, seu nome não deve estar nesses cartões, não foi o senhor que fez essas coisas, fui eu. Mas ali estava, num tom vermelho, vivo, o nome de Jesus cobrindo o meu. Estava escrito com o seu próprio sangue. E ele olhou para mim e continuou a assinar. Eu nunca entenderei como ele assinou todos aqueles cartões tão depressa. Quando eu me dei conta, ele já estava ao meu lado, colocou a mão no meu ombro e disse, está consumado. Eu me levantei e ele me levou para fora daquela sala. Não existia fechadura na porta e ainda existem muitos cartões a serem escritos. Sabe, no fim das contas, eu acho que não importa se você é mundano, indeciso, egoísta como o jovem rico. Eu acho que não importa se você é fraco, pecador ou culpado que nem Pedro. O que importa é como você vai reagir quando Jesus olhar para você. O que importa é o que você vai fazer, o que eu vou fazer, quando Ele nos oferecer a oportunidade da gente mudar e ter uma vida nova. O que importa é como nós vamos reagir quando Ele nos disser, eu te perdoo, eu te amo. É daí para frente que a coisa vai determinar o nosso destino. Afinal de contas, foi Ele que disse, em João 6,40, porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna.
e eu o ressuscitarei no último dia. Como Jesus olha para você nesse instante? Perdão, compaixão, uma nova chance. Eu espero que a gente aproveite. Deus te abençoe. Você se levanta para a gente orar junto? Deus Santo, nosso Pai, nosso pedido é que o Senhor perdoe os nossos pecados através de Jesus. Que a nossa vida, através da nossa vida, o Senhor possa se alegrar. Que através da nossa vida, apesar dos nossos erros, o grande sacrifício de Jesus possa ser demonstrado através do perdão que Ele nos oferece, através da nova vida que Ele nos dá. Nosso pedido é que nesse sábado nós possamos recomeçar, possamos, se necessário, começar tudo de novo, a escrever os cartões da nossa vida. E que Jesus Cristo, quando voltar a esse mundo para nos buscar, que a gente esteja pronto, de cabeça erguida na certeza do seu perdão, da sua salvação e da transformação que Ele operou em nós. Muito obrigado por essa esperança, nos dá a tua paz, em nome de Jesus. Amém. Um bom sábado para você.